على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum. No vídeo anterior, examinamos um dos principais versículos selecionados por algumas pessoas com o intuito de mostrar como o Islã seria perigoso para o mundo moderno. Vimos como este versículo não só foi tirado do seu contexto histórico e circunstancial, como também a leitura do versículo anterior a ele já nos teria mostrado a falácia do argumento destas pessoas. Agora, na quarta e última parte do Olhares Islã sobre o terrorismo, nosso educador analisa outros versículos. Assalamu alaikum. Nos episódios anteriores, nosso irmão Renan Aires trouxe evidências que comprovam a colossal oposição do Islã ao terrorismo. Vamos prosseguir trazendo um novo texto corânico. E, quando os meses sagrados passarem, matai os idólatras, onde quer que os encontreis, e apanhai-os e sediai-os, e ficai à sua espreita, onde quer que estejam. Então, se voltam arrependidos e cumprem a oração e concedem o zaká, deixa-lhes livre o caminho. Por certo, Allah é perdoador, misericordiador. Fora do contexto, a gente entende algo como se os muçulmanos tivessem sido ordenados a converter os idólatras à força, não é mesmo? Mas, como mostramos no vídeo anterior, as aparências enganam. Mais uma vez, o contexto, assunto, eventos e o período devem ser considerados juntamente com outros versículos, que foram revelados com ele. Vamos então analisar este versículo para termos certeza do que ele realmente implica. A importância de Meca. O capítulo 9, a Sura do Arrependimento, foi revelada ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, durante a segunda temporada de peregrinação depois da abertura de Meca. O assunto dos primeiros versículos deste capítulo é a dissolução de todas as obrigações com os idólatras coraíxitas, com poucas exceções, incluindo o Tratado de Hudaybiyah. O Tratado de Paz de Hudaybiyah foi quebrado após o ataque que os coraíxitas realizaram contra uma das tribos da Confederação dos Muçulmanos. Após a violação deste tratado, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, liderou um exército de 10.000 pessoas e pacificamente entrou em sua cidade natal, Meca, sem derramamento de sangue algum. Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, perdoou os cidadãos de Meca, os quais, como um todo, abraçaram o Islã, e os 360 ídolos ao redor da Kaaba foram destruídos. Alguns dos habitantes de Meca, contudo, ainda praticavam a adoração de ídolos. Algumas das tribos residentes em torno de Meca, que não abraçaram o Islã, traziam seus ídolos junto com eles para a mesquita sagrada para adoração durante a temporada de peregrinação. Uma tradição da peregrinação de adoração aos ídolos era remover todas as roupas que a pessoa tinha usado durante o cometimento dos pecados, para que a sua peregrinação fosse aceita pelo seu Deus. Estas tradições estariam em conflito com as normas islâmicas da decência, da espiritualidade e de finalidade da peregrinação. Após a abertura de Meca, o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, não compareceu a 2 peregrinações consecutivas. Talvez as razões para isso tivessem sido o fato de que ele tinha de dar tempo suficiente para que aqueles que não aceitaram o Islã avaliassem a sua situação e reconhecessem o valor e as dimensões do Islã. O processo de mudança de costumes e hábitos leva tempo. Se este processo natural fosse violado, problemas e violência poderiam ocorrer. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi bastante leniente, provando a luta do Islã pela paz. No entanto, depois de 2 anos desde a abertura de Meca e durante a segunda temporada de peregrinação, Allah revelou a Sura do Arrependimento, que, entre outras coisas, se dirigiu ao encerramento total da idolatria dentro e em torno da cidade de Meca. Meca, que detém a fé primordial de Abraão e de toda a humanidade, deve ser o centro sagrado de orientação de todos os muçulmanos. O processo de devolução de Meca para seu santuário original foi feito em várias etapas, uma das quais é usada por alguns ocidentais para acusar o Islã de ser uma religião que ensina violência. Aqui estão os passos descritos nestes versículos. Primeiro, anunciar aos peregrinos liderados por Abu Bakr
que Alá e seu profeta se dissociaram dos idólatras que violaram os acordos de paz e que não haveria mais acordos feitos entre os muçulmanos e os idólatras no futuro. Segundo, qualquer acordo existente ou parte dele com os idólatras deveriam ser cumpridos até o seu tempo determinado ou até que eles violassem o acordo. Devemos fazer uma pausa aqui para observar a busca do Islã pela paz e justiça, continuando a honrar o acordo de Hudaybiyah com as tribos de Nadir e Cananá, que não colaboraram com os Quraishitas na infração do Tratado de Paz. Terceiro, não haveria mais idolatria nos lugares sagrados, Meca e Mesquita Sagrada. Vale notar que a santidade de Meca em relação aos muçulmanos é muito parecida com a cidade do Vaticano em relação aos católicos. Quarto, um período de 4 meses seria dado como um alívio para aqueles que optaram por continuar adorando ídolos, para deixar os lugares sagrados ou abraçar o Islã. Quinto, uma severa advertência de guerra, após o período de trégua contra os idólatras que insistissem em ficar nos lugares sagrados e se recusassem a aceitar o Islã. É este versículo, com sua severa advertência aos idólatras, que é mal utilizado hoje para acusar o Islã de pregar a violência e matar descrentes, como cristãos e judeus. Vamos agora ler os versículos 1 a 5 do capítulo 9, para ilustrar este mal-entendido e mostrar as verdadeiras perspectivas. Este é um rompimento de Alá e de seu mensageiro com os que, dentre os idólatras, vos pactuastes. Então, percorrei livremente a terra durante 4 meses, e sabei que não escapareis do castigo de Alá, e que Alá desonrará os renegadores da fé. E é uma proclamação de Alá e do seu mensageiro aos homens no dia da peregrinação maior, que Alá e seu mensageiro estão em rompimento com os idólatras. Então, se vos voltais arrependidos, ser-vos-á melhor. E se voltais as costas, sabei que não escapareis do castigo de Alá. E comunica Muhammad aos que renegam a fé doloroso castigo, exceto com os idólatras, com os quais pactuastes. Em seguida, em nada eles os faltarão e não auxiliarão a ninguém contra vós. Então, completai o pacto com eles até seu término. Por certo, Alá ama os piedosos. E, quando os meses sagrados passarem, matai os idólatras, onde quer que os encontreis, e apanhai-os e sediai-os, e ficai à sua espreita, onde quer que estejam. Então, se voltam arrependidos e cumprem a oração e concedem o zaká, deixa-lhes livre o caminho. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Para remover o mal-entendido, 2 pontos básicos devem ser abordados aqui. Em primeiro lugar, o significado múltiplo da palavra árabe mushrikin e depois o método islâmico para a prevenção da guerra por meio de ameaças graves. O significado múltiplo da palavra árabe mushrikin. A palavra mushrikin, que encontramos nos versículos acima, é o plural da palavra mushrik, a partir do verbo base shirk. Shirk no sentido religioso é adorar outras coisas ao lado de Alá. Outras coisas podem ser ídolos, pessoas, coisas materiais como dinheiro e riqueza, e pode até mesmo ser a posição e poder. Do português, a palavra comum para shirk é politeísmo. No versículo acima, no entanto, a palavra mushrikin se aplica aos idólatras de Meca e não pode ser interpretada como sendo cristãos e judeus. Para cumprir com os aspectos contextuais da interpretação de lugar, tempo e assunto, mushrikin neste caso deve ser traduzido como idólatras dentre os Quraishitas, que são o assunto dos versículos acima e a quem a sura foi direcionada. Infelizmente, algumas traduções do Alcorão erroneamente traduziram a palavra mushrikin em sua forma genérica, como politeístas, criando assim um grande problema, especialmente entre o público da leitura não árabe. É bom notar que as traduções de Yusuf Ali, Pickthall e Muhammad Habib Shakir, que estão entre as traduções mais confiáveis, deram com precisão o significado de mushrikin como idólatras neste contexto. Concluímos assim a nossa análise de versículos tirados do contexto. Mas não pare aqui. Pesquise e fale com muçulmanos quando tiver dúvidas. A islamofobia pode ser combatida e o conhecimento é uma importante ferramenta para isso.